Seja bem-vindo à nova série de mensagens, As Grandes Conquistas pela Fé, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Uma nova série de mensagens baseada em 8 personagens bíblicos que vai inspirar sua vida, ampliar a sua fé e levá-lo a um nível de conquista sem precedentes. O mesmo Deus que atuou na história de homens que pela fé escreveram uma história de conquistas, Ele também deseja te entregar conquistas nesse ano. E hoje falaremos de Davi, a conquista pelas lutas. Glória a Deus! E essa noite nós temos um banquete da parte do Senhor. E continuamos com a nossa série de mensagens, As Grandes Conquistas pela Fé. E essa noite o Senhor tem uma porção, Davi, as conquistas pelas lutas. E nós já vimos várias séries. Aprendemos com Abraão, a conquista pela obediência, Isaac, a conquista pela persistência, Jacó, a conquista pela perseverança, José, a conquista pela excelência, Moisés, a conquista pela fidelidade, Josué, a conquista pela coragem e Débora, a conquista pela sabedoria. E nós vamos falar nessa noite também sobre a conquistas pelas lutas através deste homem de Deus, Davi. Hebreus 11:33, a palavra do Senhor diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram cumprimentos de promessas e fecharam a boca de leões. Isso mesmo, queridos, pela fé. Hebreus 11:33, essa palavra vem ao nosso coração. E quem já atravessou lutas e obteve vitórias? Pois hoje nós vamos aprender com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quem aqui tem algo para conquistar? Você que está aí na sua casa, você tem algo para conquistar ainda neste ano de 2020? Sim, nós temos muitas coisas para conquistarmos e nós vamos conquistar. Mas para conquistarmos algo, nós precisamos vencer lutas. Não é verdade? Nós precisamos vencer as lutas para que nós possamos conquistar algo. E assim foi com Davi, um guerreiro segundo o coração de Deus. E pela fé que nós conseguiremos isso. É pela fé que nós somos sustentados, é pela fé que nós somos empoderados, é pela fé que nós somos abençoados. Não é pela força do nosso braço, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. E quem foi Davi, queridos? Davi foi filho de Jessé e ele foi o segundo rei sobre Israel. E ele fez algo muito importante, ele unificou os reinos. Ele viveu 70 anos, gerou 7 filhos, sendo que Salomão foi o seu filho mais famoso. Ele foi pastor, músico, poeta, escritor, profeta, juiz e rei. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que conquistou pelas lutas. E você pode estar acompanhando sobre toda a trajetória da vida de Davi no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel tem toda a história de Davi. Vai tratar da sua vida pessoal, sua vida monarca, porque ele foi um grande rei. E Davi, ele é descrito como um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava o Senhor, um homem que honrava o Senhor, um homem cheio de falhas, sim, mas que tinha um coração quebrantado e que buscava sempre a ajuda do Senhor. E Davi, ele consolidou, como eu já falei, o reino de Israel, né? O reino de Israel eram vários, né? Mas ele conseguiu, eram 12 tribos, ele conseguiu unificar essas tribos. E ele foi um grande homem usado e ousado pelo Senhor Jesus. Davi também, ele celebrou quando ele trouxe a Arca da Aliança, né, para perto de Jerusalém. Quando ele trouxe, ele fez uma grande celebração, ele dançou, ele adorou o Senhor. E Davi, nós vamos aprender muitas coisas que Davi passou e as conquistas pelo meio das lutas. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 2, verso 3. 2 Samuel capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Os 2 primeiros reis de Israel, queridos,
eles estavam aqui. A palavra do Senhor está falando que Davi, ele ia cada vez mais, né, se fortalecendo, mas Saul ia se enfraquecendo. Mas como assim? Porque duas pessoas, dois reis, um se fortalecia, o outro se enfraquecia. Por causa das decisões, isso mesmo. Davi, ele escolheu servir a Deus. Davi, ele escolheu honrar a Deus. E Saul, ele teve outras escolhas. Ele buscava a Deus, mas ele não honrou a Deus. Nós temos o exemplo de Judas. Judas, ele teve o melhor mestre, o melhor pastor, o melhor discipulador, o melhor professor, o melhor mentor. Mas o que aconteceu com Judas? Ele teve escolhas erradas. E as escolhas erradas, queridos, elas trazem consequências para as nossas vidas. Lá em 1 Samuel 19:8, fala que Davi, e tornou a haver a guerra, e saiu Davi, e pelejou contra os filisteus, e os feriu com uma grande matança, e fugiram diante dele. 1 Samuel 19:8. Davi foi o maior rei de Israel e um grande guerreiro. E Deus, ele tem algo, querido, para mim e para a sua vida. Deus, ele tem um plano para mim e para a sua vida, assim como ele tinha na vida de Davi. Ele foi um guerreiro, ele derrotou, né, aquele filisteu, ele derrotou todos aqueles povos que se levantavam. Ele passou por muitas lutas porque ele era um guerreiro, mas sempre ele ia para a peleja com a busca do Senhor, com a orientação de Deus. Nós estamos em 2020 e eu e você, nós precisamos escolher quais são as batalhas que nós vamos viver. Nós não podemos estar lutando em coisas erradas, nós não podemos gastar nossas forças com aquilo que não vem da vontade de Deus. Nós precisamos gastar a nossa força, a nossa disposição com coisas certas, buscando fazer a vontade de Deus e sabendo que quem luta as nossas batalhas é o próprio Senhor. E Ele tem sempre o melhor para nossas vidas. Queridos, o bom da história da vida de Davi é que ele começou bem e ele finalizou bem. Toda a história de um homem de Deus não é importante somente a gente começar bem, obedecendo ao Senhor, mas sim todo o processo e finalizar, buscando sempre obedecer ao Senhor e terminando, fazendo sempre a vontade de Deus. E foi isso que Davi fez. Embora ele passasse por momentos de fraquezas, de dor, de pecados, embora ele tenha história que ele assassinou e ele adulterou. Ele assassinou um homem bom, Urias, uma pessoa de confiança dele, mas ele se recupera, Davi se recupera e ele termina a sua vida ao lado do Senhor, porque ele se arrependeu, ele foi diante do Senhor e teve o seu coração quebrantado. Lá no Salmo 51, ele fala sobre esse arrependimento, onde ele busca, ele pede perdão para Deus, depois que o profeta, fala para ele, o profeta Natan fala para ele o que ele fez com Urias, e ele se arrepende, ele pede perdão ao Senhor e ele muda de atitude. Querido, a sua identidade não está no seu pecado, não, o Senhor, ele te ama. E Ele quer que você mude de atitude, Ele quer que você tenha um coração quebrantado, Ele quer que você decida ainda nessa noite, eu vou voltar, eu vou fazer aquilo que agrada ao meu Deus, porque não importa o que você fez de errado, o Senhor, Ele te ama. E assim como Davi, queridos, o arrependimento, o coração quebrantado atrai o coração de Deus. Davi não foi um homem perfeito, mas ele se arrependia. Ele sabia onde estava a sua identidade, que era em Cristo Jesus. E ele buscou a ajuda do Senhor. E ele pediu perdão. E ele teve a sua história mudada pelo Senhor. E Davi, ele foi este grande guerreiro de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que conquistou pelas lutas. E para conquistar em meio às lutas como Davi, primeiro passo que você deve tomar: lute contra as feridas e estigmas da juventude. Isso mesmo, lute contra as feridas e as estigmas da sua juventude. Vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 10 a 11. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhidos a estes? Disse mais Samuel a Jessé: a
Acabaram-se os moços e disse ainda: falta um menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. O menor, queridos, ele é honrado diante de todos. Jessé, ele não estava acreditando no seu filho Davi, porque ele não mandou chamar Davi, deixou Davi cuidando das suas ovelhas. Mas o Senhor, ele conhece o coração, e o que era escolhido da parte do Senhor era Davi. Por isso o profeta disse: nós não nos apartaremos dessa mesa sem Davi chegar, sem o menor vir, porque desses teus filhos, nenhum deles é o escolhido do Senhor. Que eu vim de rei, não é nenhum destes. E aí Davi chegou, e era ele que Deus havia escolhido para ser rei de Israel e para ser ungido. E aqui Davi foi honrado. Quem aqui já se sentiu esquecido, rejeitado dentro da sua própria família? Você que está aí na sua casa, será que em algum momento você sentiu a rejeição dos seus próprios familiares, dos seus pais, foi abandonado quando ainda é criança? Eu não sei que tipo de rejeição você passou, mas eu quero te dizer que para você vencer, conquistando pelas lutas, você tem que deixar isso, você tem que deixar toda a mágoa, você tem que colocar aos pés do Senhor e pedir que Ele te dê a graça para você perdoar, para você avançar. Porque, queridos, quando você ficar preso naquele mundo de medo, de rejeição, de dor, isso te impede de avançar, de conquistar aquilo que Deus te fez para ser. Então, em nome de Jesus, nessa noite, decida avançar, decida romper pelo poder de Jesus. Peça perdão, perdoe, porque Deus, Ele tem algo para a sua vida, Ele te ama. Faça como Davi. Davi não ficou: ai, mas meu pai não mandou me chamar quando era para ser ungido rei, meu pai não acreditou em mim, e mesmo assim Deus já tinha acreditado. Não, Davi não fez isso, mas Davi confiou no Senhor e Deus o honrou, e o menorzinho foi honrado, porque Deus, Ele é fiel. E Deus tinha um propósito na vida de Davi, Ele tem um propósito na sua vida. Mas ele escolheu vencer, ele escolheu ser conquistador e não vítima. Não caia nessa de ser vítima, de ficar chorando porque não deu certo. Não, decida hoje, assim como Davi, conquiste pelas lutas. Querido, todos nós passamos por lutas, mas elas não podem nos paralisar, porque nós servimos a um Deus que nos ama e que tem poder e que faz com que aquele que era caído, com que aquele que era o menor, ele possa ter sua sorte mudada. Então não seja uma vítima, mas seja um conquistador, assim como Davi. Ele é o mais famoso antepassado de Cristo. Isso mesmo, Jesus não é chamado de filho de Abraão, de filho de Jacó, mas filho de Davi. A Bíblia no Novo Testamento faz referencial de Davi como da linhagem de Jesus. Então não foi de Abraão, mas era filho de Davi. A Bíblia faz menção: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, ele é da linhagem do rei Davi. Olha que bênção, que privilégio, porque ele foi um conquistador pelas lutas. E ele decidiu, confiar no Senhor. Ele decidiu conquistar pelas lutas. Ele decidiu não ficar nas feridas e estigmas da juventude. Então lute contra todas as feridas e estigmas da sua juventude. Mas Deus viu algo além, de Davi. Mas é tão difícil conceber que o homem que escreveu o Salmo 23 fez o que fez com Urias. Não é verdade? Como eu já falei, ele mandou Urias ir para frente da batalha e adulterou com Betseba. Davi fez isso. Ele foi um adúltero e ele foi um assassino. Mas mesmo Davi foi o que escreveu o Salmo 23. Porque a graça de Deus alcançou ele. Porque Davi se arrependeu. E Deus, ele não olhou o pecado de Davi. Deus, ele deu perdão para ele. E não importa o que aconteceu na sua vida, querido, Deus, ele
pode te perdoar. Se você se arrepender, se você ter o coração quebrantado, se você pedir ajuda do Senhor, né, se arrepender e buscar, ainda hoje servir ao Senhor, que foi o que Davi fez. E o que você fez, o erro que você cometeu, ele não é a sua sentença, porque Deus ele pode mudar a sorte. Aquele ladrão da cruz, Deus fez com que ele fosse salvo, porque ele veio para salvar, queridos. Ele não veio para nos apontar erros, mas ele veio para nos salvar. E o Senhor, queridos, ele não ama o pecado, em hipótese alguma. Deus ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Se você está passando por alguma luta, algum pecado, querido, se arrependa ainda nessa noite. Peça a misericórdia de Deus, peça perdão para Deus e mude de atitude. Assim como Davi fez. Davi mudou, né, de atitude e ele teve o coração quebrantado e buscou sempre agradar a Deus. Faça isso você também, porque Jesus ele tem uma nova vida para você. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Você que está acompanhando este culto, Deus tem algo novo para a tua vida. Amém? E depois de tudo isso, Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Um homem que passou por lutas, um homem que caiu, mas um homem que também recebeu a graça de Deus. Um homem que também teve um coração aberto para ouvir a voz de Deus. Um homem que se arrependeu dos seus pecados. E é isso que o Senhor tem para nossas vidas. Nos primeiros anos da sua vida, ele é mencionado como um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14, você pode destacar aí. A palavra de Deus fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Que maravilha! Nenhum outro homem na Bíblia foi destacado como Davi, um homem segundo o coração de Deus. E o outro ponto que nós temos é lute contra o orgulho e a vaidade pessoal. Isso mesmo, lute contra todo orgulho e contra toda a vaidade pessoal. Lá em 1 Samuel 16:13, a palavra do Senhor diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Escolhido pelo Senhor, isso que Davi se tornou um escolhido do Senhor, unido na frente dos seus irmãos, cheio do Espírito Santo. E mesmo assim, ele não caiu no erro do orgulho, da vaidade, de se achar o melhor que os outros. Não, queridos, para você vencer pela conquista, né, através das lutas, você não precisa entrar neste orgulho e na vaidade. Lute contra o orgulho e a vaidade pessoal. Davi era um pastorzinho de ovelhas e agora foi ungido rei de Israel. E agora ele seria um grande homem de Deus, não somente rei de Israel, mas guerreiro. Davi matou milhares, mas mesmo assim Davi foi humilde. Ele não se deixou ensoberbecer, queridos, porque a soberba e a vaidade, elas destroem. Assim como Lúcifer, lá no paraíso, ele foi soberbo, ele quis o lugar de Deus, e aí ele caiu. E esse é um ponto que faz qualquer ser humano cair. A vaidade e o orgulho. Então Davi, ele não ficou orgulhoso porque ele estava agora sendo escolhido pelo Senhor, porque ele foi honrado, porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele foi levantado um profeta. Não, ele se tornou humilde, ele reconheceu que era Deus que estava fazendo aquilo na vida dele, e ele teve a humildade que vem somente de Deus. E se Deus ele te deu um talento, se Deus ele te entregou algo na sua vida, querido, seja humilde, coloque diante do Senhor, sirva ao Senhor com alegria, com excelência, e não se deixe ser enganado pelo orgulho e a vaidade pessoal. Lute contra o orgulho e a vaidade. Um terceiro ponto é lute sem perder a sua identidade e suas qualidades. Isso mesmo. Vamos ler lá 1 Samuel 16:18. A palavra do Senhor diz assim: Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o Pelamita, que sabe tocar
e é valente e vigoroso, é homem de guerra, é prudente em palavras e é gentil de presença, e o Senhor é com ele. Queridos, Davi, ele era artista, ele era músico, ele era vigoroso, ele era guerreiro, prudente, gentil e era segundo o coração de Deus. Mas ele não perdeu a sua identidade, as suas qualidades. Não deixe que a dureza e as batalhas da vida lhe roubem a sua beleza interior e as qualidades e habilidades exterior. Davi passou por muitas lutas, mas ele não deixou com que a sua identidade fosse lhe roubada. Com quem você é, aquilo que Deus ele colocou somente no teu coração. Seja você mesmo. Não deixe que nada venha roubar a tua identidade e as tuas qualidades. Não se perca diante das lutas da vida. Uma frase muito importante que você deve gravar: quem se esquece de quem é de fato, poderá se tornar qualquer pessoa. Quem se esquece de quem de fato é, poderá se tornar qualquer pessoa. Isso mesmo, querido, você tem que ter nítido quem você é. Quem eu sou em Cristo. Eu sou livre, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou uma bênção, eu sou um profeta do Senhor, eu sou ungido. É isso que você é. E sabe, não deixe com que aquilo que falaram a seu respeito, alguma palavra de maldição, não deixe que isso se torne a sua identidade, porque isso não é verdade. Você é o que a palavra de Deus diz que você é, nada mais, nada menos. A palavra de Deus nos diz: você é um amaldiçoado. Não, se alguém lançou essas palavras sobre a sua vida, isso não é o que você é. Não receba isso na sua vida. Que ele seja liberto hoje pelo poder do nome de Jesus. Você é o que a palavra de Deus, o que a Bíblia diz o que você é. E a Bíblia diz que você é amado por Deus, que você é filho de Deus, que você é perdoado, que você tem a identidade de Cristo. E você precisa ouvir, né, o que a palavra de Deus tem para a sua vida e obedecer a Deus. Amém? Não perca-se diante das lutas da vida. Não perca. Né? Tem muitas pessoas que dizem: mas quando passa por muitas lutas, a pessoa fica amargurada, a pessoa fica se maldizendo, a pessoa, né? Não. As lutas não é para isso, não é isso que Deus quer trabalhar. Esses processos que Deus fez na vida de Davi e que Deus faz também nas nossas vidas, não é para nos tornar alguém ruim, não. É para nos tornar parecidos com Cristo. A palavra de Deus diz que a tribulação produz perseverança e a perseverança nos faz ser parecidos com Cristo. Então, eu e você, queridos, nós vamos passar por tribulações, por dificuldades, por aflições, mas que isso não nos afaste de Deus, que isso não nos afaste da vontade de Deus, que isso não nos afaste da identidade que Deus tem para o meu e para o seu coração, mas que isso faz com que nós possamos ser forjados à sua imagem e semelhança. Amém? E não se esqueça, quem se esquece de quem de fato é, poderá se tornar qualquer pessoa, e você não é qualquer pessoa, você é um escolhido de Deus. O quarto ponto é: lute contra as críticas e julgamentos de familiares. 1 Samuel 17:28, a palavra do Senhor diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem destastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Queridos, aqui Davi foi insultado pelo seu irmão mais velho, aquele que era para trazer segurança, aquele que era para representar a paternidade, era para ser como um pai sobre a vida de Davi. Quando Davi foi para a peleja ali diante do gigante, sabe o que ele falou? Eliabe, a palavra de Deus diz que ele falou isso: você deixou aquelas poucas ovelhas, ficou desmerecendo o pastoreio de Davi, dizendo que ele era pastor de poucas ovelhas, desmerecendo quem Davi é e falando coisas que Davi não era. Ele julgou Davi como aquele que deixou o rebanho no deserto. Ele julgou o coração de Davi, acusando ele de presunçoso, e acusou Davi de maldade. Infelizmente, queridos, muitos para conquistar
fora, primeiro precisam lutar contra o julgamento de dentro da sua própria família. Mas o que eu quero te dizer que não é o que as pessoas falaram, não é o que a sua família falou, assim como Eliabe, ele falou que Davi era maldoso, que Davi era ruim, que Davi era presunçoso, que Davi era um pastorzinho de ovelha, ele desmereceu de Davi. Não é o que os seus familiares vão falar, outras pessoas vão falar que vai definir quem você é em Cristo Jesus. Não, querido. Você é aquilo que Deus ele planejou. Você tem um propósito, Deus te escolheu e Ele te ama. Você não parou aqui para ouvir esta palavra em vão. Deus ele te chama nessa noite e Ele quer falar isso ao teu coração. Não deixe com que as outras vozes, muitas vezes até a voz do inimigo, venha tentar colocar coisas na sua cabeça que não é aquilo que Deus tem para a tua vida. Não receba isso. Você não é mau, você não é presunçoso, assim como foi falado para Davi. E Davi, ele não ouviu essas vozes de Eliabe. Ele não ouviu, porque senão ele não teria se tornado um conquistador, porque senão ele não se teria se tornado um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. Ele disse, não, o meu irmão está falando isso, mas eu não sou isso. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. E porque ele sabia que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele foi chamado por isso, ele foi reconhecido por Deus, porque ele obedecia a Deus e porque ele ouvia a voz certa, a voz de Deus. Então, você deve ouvir aquilo que Deus fala a teu respeito. Você é amado, você é perdoado, você é escolhido, você é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Você não é o que as pessoas falam a seu respeito negativamente, mas você é o que Deus fala para você. O quinto ponto: lute contra o desprezo e a indiferença dos que não te conhecem. 1 Samuel 17:33, a palavra do Senhor diz assim: respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Será que você tem ouvido falar, mas você não sabe falar outra língua, mas você é apenas um menino, você é apenas uma criança? Eu quero te dizer que quando Deus ele tem algo, não importa as ferramentas que você tem, porque Deus é que vai te capacitar, Deus é que vai te usar, e a batalha não é nossa, assim como Davi, ele foi, não pelas suas forças, mas ele foi pela mão do próprio Deus. E Paulo recomendou ao seu jovem discípulo Timóteo, para ele não perder essa luta. A palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4:12, diz assim: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que Saul desprezou Davi por ele ser um menino, Paulo, ele elogia, ele diz para Timóteo: Timóteo, não despreze a tua mocidade, obedece ao Senhor, seja um exemplo na fé, na pureza, no amor. E é isso que Deus está falando para nós essa noite. Não despreze, querido, meu querido e minha querida que está ouvindo essa noite, quem você é em Cristo Jesus. Não despreze a sua mocidade. Jovem, você deve servir ao Senhor na sua juventude. A palavra do Senhor diz: quando há o vigor, quando há as forças, sirva ao Senhor de todo o teu coração e seja um exemplo. Isso mesmo, seja um exemplo. Então lute contra o desprezo e a indiferença dos que não te conhecem. Muitas pessoas poderão te julgar, mas não pare por isso, mas lute contra todo desprezo e toda indiferença. Assim como Davi, ele poderia não ter ido para a batalha. Poxa, o rei Saul disse que eu sou menino. Não, mas ele sabia que Deus havia lhe chamado e foi e venceu aquele gigante. Amém? O sexto ponto diz assim: lute com a identidade própria e com as suas próprias armas. Lá em 1 Samuel 17, 39 e 40, a palavra do Senhor diz assim: Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: eu não consigo andar com isto, pois não estou acostumado.
Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras e colocando na bolsa, isto no seu alforje de pastor e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Deixou o que era dos outros para pegar aquilo que era dele. Querido, lute com a identidade própria e com as suas próprias armas. Tire tudo o que está armando a sua vida, seja uma mágoa, seja uma raiva, qualquer coisa. Tire. A palavra aqui diz que ele tirou, né? Aquela armadura que não era dele. E nessa noite o Senhor está falando ao nosso coração, tire toda raiva, tire, arranque fora toda mágoa, arranque fora tudo que tem te colocado para trás e avance, lute e conquiste pelos olhos da fé. Lutar como se fosse outra pessoa vai destruir você. Assim como Davi, ele não foi com as armaduras de Saul, mas ele foi com as suas armaduras de pastorzinho. Pegou as pedrinhas, colocou na sua bolsa, a sua tiradeira e lutou e venceu. Com a sua identidade, você será ágil. E o inimigo, ele pode colocar palavras distorcidas. Você não é um filho de Deus, que você é um perdedor. Mas não ouça, porque é tudo mentira. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Nele não há verdade. Então, lute com a sua própria identidade. Seja você mesmo. Deus, ele te fez único, especial, amado dele, né? Você é amado do Senhor, você é especial. Não se deixe enganar para você mudar quem você é, para você desagradar ao Senhor, mas tenha a sua própria identidade. Descubra quem você é, sua identidade e as suas armas te fortalecem. Amém? Porque Deus, ele quer usar você como você é. Deus, ele tem algo específico para a tua vida, da maneira que você é. Amém? O 7º ponto, lute com a sua fé bem definida e posicionada. Lute com a sua fé bem definida e posicionada. Que ponto precioso é com a nossa fé. Toda essa série fala sobre a fé. Nós só vamos vencer se nós estivermos bem firmados em fé. Termos uma posição bem firmes, porque este mundo, queridos, ele é caído. Ele vai fazer de tudo para deturpar a nossa fé, para nos tirar do alvo, para nos tirar do foco. Mas, se nós tivermos uma fé inabalável, como o Salmo 51:10 fala, cria-me, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Se nós tivermos essa fé inabalável, nada nem ninguém poderá roubar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Vamos lá em 1 Samuel, abra sua Bíblia aí, 1 Samuel 17:45. E a palavra do Senhor diz assim. 1 Samuel 17:45. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com a espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, é quem você desafiou. Não lute, querido, na força do seu braço. Não lute com a sua capacidade humana, mas lute com a força do Senhor, com a fé, né? Crendo no Senhor, confiando no Senhor. Davi começou a lutar com Golias ainda na sua mente e no seu coração, quando ele declarou que ele iria para aquela batalha, não na sua força, mas com a força do Senhor, porque ele já tinha no seu coração a fé de que Deus daria aquela vitória, de que Deus derrubaria aquele gigante. Eu não sei qual gigante que você tem enfrentado na sua vida, eu não sei que luta, que dor, mas eu quero te dizer que nada e nem ninguém pode, é menor, nada nem ninguém pode destruir a fé. Nada nem ninguém pode quebrar aquilo que Deus, ele já colocou no teu coração. Querido, pode se levantar inimigo, pode se levantar Golias, pode se levantar lutas, mas o nosso Deus, ele é maior. E quando nós cremos, quando nós vamos para a batalha, confiando no Senhor, certamente a vitória ela é garantida, assim como Davi.
Então, não perca a fé no Senhor Jesus, não perca, tenha um posicionamento firme em Deus, assim como Davi, e você vai vencer todas as batalhas da sua vida. Toda batalha começa primeiro na mente. Então, declare mesmo na sua mente, eu vou vencer. Essa batalha eu coloco nas mãos do Senhor e você terá a vitória garantida. Viva em nome do Senhor. Nos próximos meses que ainda vamos viver neste ano e muitos anos que vamos viver, viva em nome do Senhor. Declare, na sua mente e no seu coração as bênçãos do Senhor. E Deus já tem muito para derramar ainda nesse ano. Eu creio que Deus ainda vai fazer infinitamente mais. Os gigantes, eles são feitos para ser caídos, porque nosso Deus, ele é maior. Creia, querido, creia no poder de Deus. Sonhe, conquiste, assim como Davi. E todas as suas vitórias ou derrotas em sua vida nascerão primeiramente dentro de você. Então, que você possa deixar com que o Senhor, com que a fé em Cristo possa te fortalecer e te torne um vencedor, em nome de Jesus. Vamos para o ponto final. Lute, mas mantenha a humildade e a honra depois da vitória. 1 Samuel 17:58 diz assim: E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: eu sou filho do teu servo Jessé de Belém. Queridos, Davi, ele continuou tendo humildade. Lute, mas mantenha a humildade e a honra depois da vitória. A humildade, querido, é algo precioso, é algo que agrada o coração de Deus. O nosso maior exemplo de humildade é Jesus Cristo. E ele veio como servo humilde e nós devemos seguir o exemplo dele. E Davi seguiu o exemplo de ser humilde, seguiu o exemplo de Deus. E ele continuou sendo um menino. Ele disse para Jessé: eu sou Davi, filho de Jessé. Ele não falou: eu sou ungido, o futuro rei de Israel. Não, ele não se orgulhou, mas ele teve humildade, deu honra para quem merecia honra, o seu pai. Porque naquela época, ele estava apontando: olha, eu sou filho de Jessé, e Jessé, ele honra você, rei Saul. Ele estava apontando, você deve ter um olhar especial sobre a vida de meu pai, porque meu pai é um bom homem e ele honra o rei. Queridos, honre a quem merece honra, porque isso agrada o coração de Deus. E Davi, ele honrou seu pai, Jessé. Ele foi humilde e ele continuou sendo quem ele era. E ele honrou e continuou sendo um menino. Honre quem merece honra. Se é um professor seu, honre a ele. Se foi alguém que foi uma bênção na sua vida, honre. Se é o seu pai, a sua mãe, a palavra de Deus, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias de vida, Então, queridos, honre, dê honra a quem merece honra. Para o pastor também. Se o pastor tem sido uma bênção na sua vida, tem te ajudado na tua vida espiritual, honre o seu pastor, honre a sua liderança. A palavra de Deus diz para nós honrarmos as lideranças constituídas, seja o rei, assim como Davi fez. Davi, queridos, ele podia muito bem querer o mal de Saul, porque Saul não era um bom rei, mas não. Sabe o que Davi fez? Davi sempre honrou Saul. Um dia o Senhor entregou Saul nas suas mãos, mas ele não tocou, porque ele sabia que ele tinha esse princípio que deveria honrar as lideranças constituídas. Então honre quem merece honra. Nós devemos honrar as pessoas enquanto ainda estão com vida, Nós devemos entregar flores em vida. Então, queridos, honre, porque a honra, ela procede dos nobres. Não é qualquer pessoa que vai sair honrando um ao outro, não. Somente os humildes que vão ter esse coração de honra. E que eu e você possamos ser estes. E Davi, ele honrou seu pai Jessé. E ele falou: meu pai Jessé é teu servo. E nós devemos honrar primeiramente a Deus, queridos, antes de qualquer coisa. Porque se nós honramos a Deus, nós vamos conseguir honrar o rei, nós vamos conseguir honrar a nossa liderança, porque é automático. A obediência, primeiramente a Deus, ela procede obediência às autoridades, às leis. Então, queridos, honre ao Senhor Jesus de todo o teu coração, assim como Davi, que foi um homem segundo o coração
das lutas. E para concluirmos, nessa épica luta de Davi, ele deixa 4 lições muito importantes para abençoar a minha e a sua vida, que nós devemos conquistar e ter vitória em meio às lutas. Nós devemos primeiramente enfrentar gigantes. É uma experiência que nos intimida, mas ele acreditava: meu Deus é maior que ele. Um ponto-chave que Davi nos mostra aqui para nós conquistarmos é que enfrentar gigante é uma experiência que intimida. Quantas vezes nós passamos por lutas tão grandes que muitas vezes vêm para nos intimidar, para nos deixar cabisbaixo, mas, queridos, creia, porque nosso Deus, ele é maior do que qualquer gigante, do que qualquer luta, do que qualquer enfermidade, do que qualquer dor. E declare a palavra de Deus e seja um vencedor. O segundo ponto é guerrear uma experiência solitária. Ninguém pode lutar por você. O seu Golias é só seu. O Golias que você vai enfrentar, as lutas, as dores, por mais que eu possa querer te ajudar, por mais que o seu pastor, por mais que o seu esposo, qualquer outra pessoa, mas é você que tem que tomar a decisão, é você que tem que guerrear a sua própria experiência. E é na solidão, no campo de batalhas, que se aprende a confiar em Deus de verdade. É na solidão, é nas lutas que você deve servir ao Senhor de todo o coração. E outro ponto é confiar em Deus. É uma experiência estabilizadora. Confie no Senhor. Davi, ele não temeu, embora com 5 pedras, ele acertou na primeira, porque ele sabia em quem confiava, e era em Deus. Conquistar vitórias é uma experiência memorável. As vitórias sobre o leão e o urso, Golias e todo o exército filisteu, são bênçãos que animam a prosseguir. Ele venceu Golias, ele venceu o urso, o leão, ele venceu dezenas de batalhas em nome do Senhor. Isso faz com que eu e você possamos ver que Davi conquistou, nós também vamos conquistar. E nos últimos dias, queridos, Davi nomeia Salomão, seu filho, seu sucessor. Ele dá instruções solenes a Salomão, e a sua morte, a Bíblia fala que Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Isso mesmo, desfrutou vida longa, riqueza e honra. E seu filho Salomão foi seu sucessor. Quem honra, Deus honra. Qual foi o final da vida de Davi? Ele conquistou riqueza e honra e vida longa. Porém, Saul, que não buscou o Senhor, que não agradou o coração do Senhor, Saul teve um fim triste. A palavra do Senhor diz em 1 Crônicas 10:4 que Saul apanhou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Porque Saul, ele não honrou o Senhor. No início do seu governo, ele sendo rei, ele ainda confiava no Senhor, mas ele foi infiel ao Senhor e ele terminou de uma forma trágica. E o final da vida de Davi, que foi fiel, foi vida longa, honra e riqueza. E é isso que Deus tem para nossas vidas. Que o Senhor abençoe a sua vida, que nós possamos conquistar pelas lutas, assim como Davi, temos vitória. Lutas, queridos, não é para nos enfraquecer, não é para nos tornar tristes, não é para nós perdermos a nossa identidade, não é para nós murmurarmos. Mas as lutas é para nós nos aperfeiçoarmos e sermos parecidos com Cristo e vencedores. Amém, queridos? Eu gostaria de perguntar para você que está acompanhando este culto, você que está passando por alguma dificuldade, você que não sabe mais como que vai resolver, você que fala, eu não tenho mais saída, eu quero te dizer que você tem saída, que Jesus, ele morreu naquela cruz para salvar eu e você.
você, e que Jesus quer fazer de você um vencedor, assim como Davi. E essa característica de um homem segundo o coração de Deus é para mim e para você. Deus tem isso para nós. Então, queridos, que nessa noite, você que deseja entregar sua vida a Jesus, escreve aí no comentário, nós vamos acompanhar você e faça essa oração juntamente comigo, em nome de Jesus. Querido Jesus, Ele te ama e Ele te recebe aí onde você está, aí na sua casa, através dessa oração. O Espírito Santo de Deus, Ele vai até você, Ele cuida de você, Ele tem uma nova história para a tua vida, uma história libertadora, uma história de conquistas, conquistas pela fé, conquista também através das lutas, porque enquanto nós estivermos nessa terra haverá lutas, mas com o Senhor a peleja não é nossa, é do próprio Deus de Israel. Então, querido, que nessa noite o Espírito Santo de Deus te envolva. Coloque a mão no seu coração e ore comigo. Senhor Jesus, Deus, eu te entrego a minha vida, Deus. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve o meu nome, Deus, no livro da vida, Pai. Escreve uma nova história, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, Pai. Entra, Deus. Entra no meu coração, na minha mente, na minha alma, Pai. E faz morada, Senhor. Muda, Deus, a minha história. Assim como o Senhor fez na vida de Davi, Pai. Me ajude a confiar, Deus, e a conquistar. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você que fez essa oração conosco, seja bem-vindo à sua nova igreja. Coloque seu nome aí nos comentários e que Deus abençoe sua vida. E eu e o pastor queremos estar acompanhando você, tá bom? Você não está sozinho, você tem uma família. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Gostaria de também estar orando com cada família da igreja neste momento, para que nós possamos estar encerrando este tempo de culto. Pai de amor, nós queremos te agradecer pelo teu imenso amor. Agradecer, Pai, por cada vida, Pai, cada família, Deus, que o Senhor continue abençoando, Pai, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Senhor, passa o teu sangue sobre cada família, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, as famílias, Pai, da nossa igreja, cada vida, cada irmão, cada irmã que está acompanhando este culto agora, que o teu Espírito Santo envolva, Pai, com a tua graça, com o teu amor e o teu poder, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, que as consolações do teu Espírito Santo, que a tua graça e a tua paz esteja com cada família, sobre essa nova semana que se inicia, que o Senhor possa estar na frente, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, nós temos alguns avisos. Durante essa semana, nós temos sexta-feira, Momento Kids, isso mesmo, um tempo especial, e está sendo transmitido pelo Facebook da nossa igreja, também no YouTube, né? O pastor tem colocado lá, após a gravação. Então, você que tem criança aí, você pode estar assistindo, e vai ser uma bênção para a sua criança também estar sendo alimentada através da palavra de Deus. Temos atividades, louvores, e tem sido uma alegria, né, estar adorando ao Senhor juntamente com as crianças. No domingo, nós temos uma nova série de mensagens e você, querido e querida, é nosso convidado especial para estar acompanhando Encontros com Jesus. Será um tempo precioso e nós vamos estar aprendendo com o nosso Mestre Jesus. Quarta-feira, nós temos também a nossa célula familiar, um tempo precioso, onde você pode estar se reunindo com a sua família, à volta da mesa e aprendendo do amor de Jesus e discipulando a sua família. Também nós temos o nosso devocional diário, preparado especialmente pelo pastor Rogério, e você, que você tem recebido aí na sua casa, você pode compartilhar para que outras vidas possam ser alcançadas pelo amor de Jesus. Domingo, nosso culto de celebração às 19 horas, aqui pelo canal da nossa igreja. E Deus abençoe, que você possa receber, né, todo o amor, a paz de Cristo, e também possa compartilhar para que outras vidas possam ser alcançadas. Boa noite, boa semana.